Saúdo a todos os irmãos e irmãs com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, estamos mais uma vez juntos examinando as Escrituras na direção do Espírito Santo. Peço a você que examine a palavra de Deus, leia, medite, questione, e assim Deus vai nos revelar muitas coisas que nós precisamos entender. Nós vamos ver hoje aqui no livro de Apocalipse, capítulo 19, do versículo 5 até o versículo 10, a palavra de Deus nos fala a respeito da alegria, do triunfo, da igreja, da salvação. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Amém. Então aqui nós vemos a glória da salvação, Jesus Cristo reinando, a igreja pronta e sendo chamada, abençoada. E aqui nós vemos uma coisa que às vezes nós não prestamos muita atenção. Foi dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. A noiva, a igreja, foi permitido que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Porque o linho fino são as justiças dos santos. Já falamos isso em outras oportunidades, mas convém nós recordarmos. O linho fino, puro e resplandecente são as vestes que a noiva tem que estar se vestindo, tem que estar pronta para as bodas. A igreja tem que estar se vestindo com este linho fino, puro e resplandecente. E como que a igreja vai se vestir de um linho fino, puro e resplandecente? A justiça dos santos, são a justiça de Deus em nossas vidas. E nós praticamos a justiça de Deus. Ensinamos e vivemos a justiça de Deus. E nós fazendo dessa forma, nós estamos nos vestindo com linho fino, branco e resplandecente. Você já sonhou alguma vez que você estava nu em um determinado lugar, você acordou assustado? Nossa, eu sonhei que eu estava nu, estava sem roupa, estava andando para lá e para cá e eu estava envergonhado porque eu estava sem roupa. Já sonhou isso aí? Talvez se você for um psicólogo, algum psiquiatra, alguém desse tipo aí, vai interpretar isso aí como uma outra coisa, material. Mas isso é um alerta espiritual para você. Você às vezes se sente desamparado, sem estar apoiado em Deus, ou tem esse tipo de sonho, é porque você está precisando viver a justiça de Deus. A justiça de Deus é Cristo. A salvação vem dos judeus. Tem gente que é antissemita, né? Não existe esse negócio. Para Deus acabou tudo isso. Para Deus existe o salvo e o perdido. Dos dois povos, Israel e os gentios, Deus fez um só, dos salvos. Então Deus tem um povo especial sobre a face da terra. Esse povo é a igreja. É a igreja, não importa onde está congregando. Se estiver praticando a justiça de Deus, então aí esse povo está se vestindo de linho fino, branco e resplandecente, que são as justiças de Deus. Linho fino, puro e resplandecente. Então, nós temos que estar sempre prontos
para agradar a Deus, para viver o Evangelho. Ainda que não tenhamos grandes coisas para fazer, porque Deus distribuiu dons aos homens. A gente sempre quer fazer grandes coisas para Deus. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E nós podemos pedir. Deus distribuiu dons aos homens. E a gente nasce com esses dons? Não, não nasce com esses dons. Nós vamos pedindo esses dons. Quando você quer uma coisa material, vamos fazer uma comparação, né? Você quer uma coisa material, você trabalha, você pesquisa, você busca, você procura fazer de tudo para entender como conseguir aquilo e procura fazer de tudo para conseguir aquilo que você deseja. Espiritualmente é da mesma forma, só que a sua luta não é material. O seu trabalho não é material, a sua busca não é material. Ela é espiritual e não depende do seu trabalho, do seu esforço, depende da sua busca sincera. Então, Senhor, eu quero ser um mensageiro da Tua Palavra, eu quero ser um profeta, eu quero ser um servo Teu que leva a salvação adiante, que tenha a interpretação da Tua Palavra, que entenda e possa ensinar as demais pessoas. E aí você vai trabalhar nesse seu pedido. 1, 2, 3 pedidos que você vai fazer, você que vai buscar, né? Não fique pedindo, eu quero liderar, eu quero ser pastor, eu quero ser bispo. Não é isso aí. Eu quero ser um servo teu, Senhor. Quero fazer a tua obra. O Senhor Jesus nunca disse que ele era isso, ele era aquilo. Humilde, simples, não é? Um rei humilde. E ele, filho de Deus, poderia exigir muitas coisas. Não tinha essa pretensão, nunca teve, nunca. E a vida dele, a forma dele viver é o nosso exemplo de vida. Então busque como o Senhor Jesus nos ensina. Busque com humildade, simplicidade para glorificar a Jesus, para glorificar Jesus Cristo. Quando ele se aproximou de João Batista ele já tinha sido batizado, eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E as pessoas não estavam nem dando atenção para quem era esse homem. Mas aí nós estamos querendo fazer a obra de Deus, queremos estar vestidos de linho fino, puro, resplandecente. Vamos fazer as justiças de Deus, praticar as justiças de Deus. Senhor, usa-me para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome. E aí eu vou pedir, e vou insistir em oração, em jejuns, em consagrações, vigiando o meu falar, vigiando o que os meus olhos veem, o que os meus ouvidos ouvem. Porque a fé vem pelo ouvir, e perder a fé vem pelo ouvir também, e pelo que o olho vê. Então, irmãos, cuidado, nós precisamos estar bem cientes e entendendo o que nós estamos fazendo. Então aí, foi dito, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Você está sendo chamado, meu querido irmão, querida irmã. Nós estamos sendo chamados para esta ceia maravilhosa do casamento da igreja com o noivo Jesus Cristo. Nós estamos chamados, estamos sendo chamados. Eu quero ir, Senhor, eu quero participar. O que eu faço? Viva em santidade, viva em justiça, não justiça dos homens, justiça de Deus. E eu lancei-me aos pés daquele, para o adorar. Mas ele diz, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que tenho testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então aqui, você tem o testemunho de Jesus? Eu sou conservo teu e dos teus irmãos, que tem o espírito de Jesus. E o espírito de Jesus é o espírito de profecia. Você tem o espírito de profecia? Eu não sou profeta. Eu sou profeta. Eu não fico profetizando para cima e para baixo, ou vai chover amanhã, ou sei lá, o presidente tal vai acontecer isso. Se Deus me der, eu falo. Se Ele não me der, eu não falo. A profecia, toda a palavra de Deus é uma profecia. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. É uma profecia. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. É uma profecia. Eu estou falando aqui uma profecia. Estou transmitindo uma profecia. A justiça de Deus é isso aí. Você tem que entender, eu quero servir a Deus, eu quero ser batizado, eu quero ser salvo. Mas aquele que crer, eu preciso crer primeiro,
Eu não tenho que seguir uma igreja e ser batizado ali, pronto, já estou salvo porque eu já estou na igreja. Não. Você precisa se converter. Arrependei-vos e convertei-vos, para que venham os tempos do refrigério. Então, é complexo isso? Não é fácil, é simples. É só você viver o mundo. A gente busca muito as coisas materiais, alcançar os objetivos humanos. Quero chegar a tal cargo, eu vou lutar e vou pedir a Deus e vou crescer, vou chegar no meu trabalho material também, vou crescer. Mas o Senhor fala assim, se você está buscando coisas materiais, você está olhando para baixo. E se você olhar para cima, onde deve estar o teu tesouro está onde? Aqui na terra ou no céu? No céu. Então vamos olhar para o céu. Vamos ver como eu vou chegar até o meu tesouro. Eu quero chegar no meu tesouro. Como que eu chego lá? Não chega lá, é Ele que vai vir. É o teu tesouro que vai descer. O que vocês estão olhando aí para cima? Esse Jesus que vocês viram subir, vai descer como vocês viram ele subir. Quem que vai descer? Jesus. Quem que é o nosso tesouro? Jesus. Ele vai vir nos buscar. E o espírito de profecia? O espírito de profecia não é privilégio de um ou dois. Espírito de profecia são de todos aqueles que têm o testemunho de Jesus, que vivem o Evangelho, que vivem a palavra de Deus. Ninguém pode dizer, o profeta tal, vamos seguir aquele profeta poderoso, aquela profetisa maravilhosa. Não existe isso, isso é mentira. Não se segue homem nem mulher. A pessoa que diz que vamos ficar firmados na palavra daquele profeta, na palavra daquela profecia, não conheceu Jesus e nem vai conhecer desse jeito. Por quê? Porque eu tenho que ser conservo daquele que estava falando, de todos os meus irmãos que têm o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Foi ele, Jesus mesmo que falou. E ele testemunhou e viveu essa palavra que ele ensinou. Então, você às vezes coloca a pessoa, ou muitas pessoas, não você exatamente, mas genericamente dizendo, muitas pessoas colocam o homem, a mulher, acima de Deus, acima de Jesus. Comparam a Jesus com coisas materiais, com obras que nós devemos fazer. Se eu fizer dessa forma, eu sou salvo. Se eu não fizer, eu sou perdido. Não. Jesus morreu. Quem morreu para salvar o mundo? Jesus Cristo morreu. Ele morreu para salvar o mundo. Então, Ele é o Salvador do mundo. Jesus Cristo, Salvador do mundo, único e suficiente. E você vivendo isso, você está tendo o espírito de profecia, assim como todos os servos de Deus. E quando você começar a transmitir o Evangelho, falar o Evangelho com amor, desejando a salvação da pessoa, desejando que a pessoa entenda que tem que aceitar a Jesus na sua vida e transformar a sua vida para ser salva. Você pregando o Evangelho dessa forma, Deus vai começar a te usar, você vai começar a falar coisas que aquela pessoa vai pensar, puxa, como essa pessoa sabe exatamente o que eu estou sentindo? Você nem imagina, mas você vai estar profetizando. Por quê? Porque você está obedecendo Jesus, está anunciando a salvação através do sacrifício dele. Você não está anunciando a salvação chamando a pessoa para uma denominação, para ficar entre quatro paredes, para seguir um pastor, um ministério que de quando em quando troca a direção. E não é assim, irmãos. Isso aí é terreno, isso é material. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, enquanto temos tempo, façamos o bem, vivamos o Evangelho. A salvação vem dos judeus, não vem de homem, não vem de denominação, não vem de igreja. E interessante que Jesus falou isso, a salvação vem dos judeus. Ele era israelita. Ele não podia falar a salvação vem de Israel, que aí falaria das 12 tribos. Ele falou, não, a salvação vem de uma tribo de Israel. A salvação vem dos judeus. E tem tanta gente que não gosta de judeu, né? Como é que pode ser salvo? Se não crê que a salvação vem dos judeus, como vai crer em Jesus? Irmãos, acordemos, vivamos o Evangelho com amor, com sinceridade, desejando a salvação das pessoas. Ore pela salvação de todos. Ore para que tenhamos paz e tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda honestidade, já nesta vida aqui. Que Deus te abençoe,
Que o Espírito Santo fale mais alto na tua vida e te dê compreensão da palavra de Deus. Que o Espírito Santo habite no teu ser, agora e eternamente, para a tua salvação e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.